Minha esposa escolheu relacionamento aberto, eu aceitei e ela perdeu o controle da situação. Olá pessoal do Reddit, meu nome é Normélio e eu preciso compartilhar essa história com vocês porque sinceramente, eu não sei mais o que pensar sobre tudo isso que aconteceu. Eu sei que parece clickbait, mas juro por tudo que é mais sagrado que cada palavra aqui é verdade. Vou contar tudo desde o início, sem omitir nenhum detalhe, porque preciso de conselhos e talvez apenas desabafar com pessoas que possam entender. Antes de começar, quero deixar claro que não estou aqui para julgar ninguém. Cada um vive sua vida do jeito que acha melhor. Mas o que aconteceu comigo foi tão surreal, tão fora da minha realidade, que até hoje eu acordo e preciso processar que tudo isso realmente aconteceu. Então vamos lá. Eu tenho 34 anos, sou engenheiro civil aqui em Salvador, Bahia. Trabalho numa empresa de construção média, ganho razoavelmente bem, nada extraordinário mas dá para viver confortavelmente. Minha esposa, Maria Quitéria, tem 32 anos e trabalha como advogada numa firma bem conceituada aqui da cidade. Nós nos conhecemos na faculdade, namoramos por 5 anos e estamos casados há 6 anos. Durante todo esse tempo, sempre tivemos um relacionamento que eu considerava sólido. Claro, como todo casal, tínhamos nossas discussões, nossos momentos difíceis, mas nada que parecesse incomum ou preocupante. Sempre fomos muito cúmplices, saíamos juntos, viajávamos, tínhamos nossos amigos em comum. Era aquele tipo de relacionamento que todo mundo olhava e dizia que éramos o casal perfeito. A história que vou contar começou há cerca de 8 meses. Era uma sexta-feira à noite, eu tinha chegado cansado do trabalho. Tínhamos acabado de entregar um projeto grande e eu estava exausto. Maria Quitéria preparou um jantar especial, colocou vinho na mesa, acendeu umas velas. Eu achei estranho porque não era aniversário de nada, não era uma data especial. Mas pensei que ela só estava sendo carinhosa, querendo relaxar depois de uma semana corrida. Durante o jantar, conversamos amenidades. Ela me perguntou sobre o trabalho, contou sobre um caso que estava levando no escritório. Tudo muito normal. Mas eu percebia que ela estava meio nervosa, meio inquieta. Conhecendo ela como eu conheço, fiquei preocupado. Pensei que talvez tivesse acontecido alguma coisa no trabalho dela, algum problema familiar que ela não queria me contar de cara. Depois do jantar, fomos para o sofá. Ela serviu mais vinho e então disse aquelas palavras que mudaram completamente a minha vida. Amor, eu preciso conversar uma coisa séria com você. É sobre a gente, sobre o nosso relacionamento. Meu coração gelou na hora. Qualquer pessoa que já ouviu essas palavras sabe o que passa pela cabeça. Pensei imediatamente que ela ia pedir a separação, que tinha conhecido outra pessoa, que não me amava mais. Mil pensamentos ruins passaram pela minha cabeça em questão de segundos. Mas não. Ela disse, Normélio, eu te amo muito. Você é o amor da minha vida e eu não quero perder você de jeito nenhum. Mas eu ando pensando muito sobre a gente, sobre relacionamentos em geral, e eu queria propor uma coisa diferente para a gente experimentar. Eu fiquei ali, quieto, esperando ela continuar. Minha mente estava a 1000 por hora tentando adivinhar o que viria a seguir. Eu tenho lido muito, conversado com algumas amigas, e tenho pensado na possibilidade da gente ter um relacionamento aberto. Não quero terminar com você, muito pelo contrário. Mas acho que poderíamos explorar conexões com outras pessoas mantendo o que temos de especial entre nós. Gente, eu juro que o mundo parou naquele momento. Eu fiquei completamente sem reação. Não sabia se ria, se chorava, se ficava com raiva. Simplesmente não sabia como processar aquela informação. Ela continuou falando, explicando que não era sobre ela não me amar mais ou estar insatisfeita comigo. Disse que era sobre crescimento pessoal, sobre explorar a própria sexualidade, sobre não colocar toda a responsabilidade de satisfação emocional e física em uma única pessoa. Falou sobre como a monogamia é uma construção social e que muitos casais bem-sucedidos têm relacionamentos não monogâmicos. Eu ainda estava em choque, mas tentei responder com calma. Disse que precisava de tempo para pensar, que aquilo era muito repentino para mim. Ela disse que entendia perfeitamente que não tinha pressa, que podíamos conversar sobre o assunto quantas vezes fosse necessário. Nas semanas seguintes, aquilo consumiu minha mente. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Durante o dia no trabalho, eu estava no automático. À noite, ficava rolando na cama sem conseguir dormir. Conversei com alguns amigos próximos de forma hipotética, sem revelar que era sobre mim, tentando entender o que as pessoas pensavam sobre o assunto. Maria Quitéria me mandou vários artigos, podcasts, depoimentos de casais que tinham relacionamentos abertos e diziam ser muito felizes. Ela foi extremamente paciente e respeitosa durante todo esse processo. Nunca me pressionou, nunca fez parecer que eu era errado por estar confuso ou relutante. Depois de quase 2 meses de muita reflexão, de muitas conversas longas e honestas, eu decidi aceitar. Meus motivos foram complexos. Parte de mim tinha medo de perder ela se eu dissesse não. Outra parte estava genuinamente curioso sobre como seria. E tinha também aquela voz no fundo da minha cabeça dizendo que talvez isso pudesse até ser bom para mim também, que talvez eu pudesse conhecer outras pessoas interessantes. E estabelecemos regras. Muitas regras. Tudo deveria ser comunicado. Nada de mentiras ou omissões. Relacionamentos externos deveriam ser apenas físicos, sem envolvimento emocional profundo. Sempre com proteção. Nunca trazer ninguém para nossa casa.
E o mais importante, se qualquer um de nós dois quisesse voltar atrás a qualquer momento, o outro deveria respeitar imediatamente. As primeiras semanas depois da nossa decisão foram estranhas. Nós estávamos no acordo, mas nenhum dos dois tinha feito nada ainda. Era como se estivéssemos testando as águas, vendo como nos sentíamos apenas com a possibilidade. Maria Quitéria foi a primeira a dar o passo. Ela me contou que tinha começado a conversar com um cara que conheceu num evento de trabalho. Eles tinham saído para tomar um café, e ela queria saber se eu estava confortável com ela levando aquilo adiante. Eu não estava confortável. Mas tinha concordado com aquilo, então disse que sim, que ela podia seguir em frente contanto que respeitasse nossas regras. Ela agradeceu pela honestidade e pela abertura. Na semana seguinte, ela saiu com o cara. Foi num sábado à tarde. Ela me disse que ia se encontrar com ele às 15 horas e que voltaria por volta das 21 horas. Aquelas foram as 6 horas mais longas da minha vida. Fiquei em casa, tentando assistir TV, mexer no celular, qualquer coisa para distrair minha mente. Mas tudo que eu conseguia pensar era na minha esposa com outro homem. Quando ela chegou em casa, agiu completamente normal. Me deu um beijo, perguntou se eu tinha jantado, comentou que estava cansada. Não falou nada sobre o encontro e eu não perguntei. Aquela noite foi estranha, mas conseguimos manter uma aparência de normalidade. Nos dias seguintes, ela começou a sair mais frequentemente. Sempre me avisava, sempre respeitava os horários que combinávamos. E sempre voltava para casa e agia como se nada tivesse acontecido. Ela parecia mais feliz, mais energizada. Dizia que estava adorando essa nova fase da vida dela. Enquanto isso, eu ainda não tinha feito nada. Não por falta de oportunidade, várias colegas de trabalho e conhecidas tinham demonstrado interesse quando ficaram sabendo, sem querer, por amigos em comum, que meu casamento estava aberto. Mas eu não sentia vontade. Não conseguia ver sentido em sair com outras pessoas quando tudo que eu realmente queria era minha esposa só para mim. E isso durou cerca de 2 meses. Maria Quitéria estava completamente imersa nessa nova dinâmica. Tinha perfil em aplicativos, saía pelo menos 2 vezes por semana, estava sempre conversando no celular com alguém. E eu ali, cada vez mais sozinho, mais triste, mais ressentido. Um dia, conversando com um amigo próximo sobre a situação, ele me deu um conselho: Normélio, você aceitou isso para não perder ela. Mas você já não a perdeu? Você está miserável, cara. Ou você realmente entra nesse jogo e vê se funciona para você também, ou você termina isso logo antes que fique pior. Aquilo me atingiu forte. Ele tinha razão. Eu estava vivendo um inferno pessoal enquanto fingia que estava tudo bem. Então decidi, ou eu ia realmente tentar viver esse estilo de vida que tinha concordado, ou ia terminar o casamento de uma vez. Baixei os aplicativos. Coloquei fotos recentes, escrevi uma bio honesta dizendo que estava num relacionamento aberto. E comecei a conversar com algumas mulheres. Para minha surpresa, tive bastante interesse. Aparentemente, homens em relacionamentos abertos são relativamente raros e algumas mulheres gostavam da ideia de algo sem compromisso. Comecei a sair. Primeiro foi desconfortável, me sentia culpado mesmo sabendo que tinha permissão. Mas aos poucos fui me acostumando. Conheci mulheres interessantes, tive conversas legais, alguns encontros foram além da conversa. E pela primeira vez em meses, eu estava me sentindo bem de novo. Mas aqui é onde a história realmente começa a ficar interessante. Conforme eu fui ficando mais ativo nesse novo estilo de vida, algo começou a mudar com Maria Quitéria. Antes, quando era só ela saindo e eu ficando em casa, ela voltava feliz, animada, querendo me contar dentro dos limites do que combinamos, como tinha sido legal. Mas quando eu comecei a sair também, a atitude dela mudou completamente. Na primeira vez que eu disse que tinha um encontro marcado, ela ficou visivelmente desconfortável. Perguntou quem era a pessoa, onde íamos, que horas eu voltava. Coisas que ela nunca tinha me perguntado sobre os encontros dela. Eu respondi tudo educadamente e saí. Quando voltei, ela estava acordada esperando por mim, mesmo sendo quase meia-noite. Perguntou se eu tinha me divertido, com um tom que não era exatamente amigável. Disse que sim, que tinha sido legal. Ela ficou quieta, claramente incomodada, e foi dormir. Isso começou a se repetir. Toda vez que eu tinha um encontro, ela ficava de mau humor, fazia comentários passivo-agressivos. Começou a questionar as regras que nós mesmos tínhamos estabelecido. Dizia que eu estava exagerando na frequência dos encontros, sendo que eu saía 1 ou 2 vezes por semana, enquanto ela saía 3 ou 4. Tentei conversar sobre isso. Perguntei se ela estava arrependida da decisão de abrirmos o relacionamento. Ela negava, dizia que estava tudo bem, mas as atitudes dela diziam o contrário. As coisas foram ficando cada vez mais tensas em casa. Nós, que antes éramos tão próximos, tão carinhosos um com o outro, começamos a nos distanciar. As conversas ficaram superficiais. A intimidade entre nós praticamente desapareceu. Era como se fôssemos 2 estranhos morando juntos. Um dia, cerca de 6 meses depois do início de tudo isso, eu estava na sala quando ela chegou de um encontro. Ela estava chorando. Sentou-se ao meu lado e desabou. Disse que não estava feliz, que aquilo tudo tinha sido um erro, que queria voltar ao que éramos antes. Eu fiquei confuso. Perguntei por que ela estava se sentindo assim, o que tinha mudado.
E aí ela foi brutalmente honesta comigo de uma forma que nunca tinha sido antes. Ela disse que tinha proposto o relacionamento aberto porque achava que eu nunca aceitaria realmente viver dessa forma. Que a ideia dela era que eu fosse dizer não, e ela teria que aceitar e continuar na monogamia. Mas que, no fundo, ela queria ter a experiência de estar com outras pessoas. Quando eu aceitei, ela ficou surpresa mais feliz. E quando inicialmente só ela estava se encontrando com outras pessoas e eu ficava em casa, era perfeito para ela. Ela tinha segurança do casamento e a emoção de novos relacionamentos. Mas quando eu comecei a sair também, tudo desmoronou. Ela percebeu que não conseguia lidar com a ideia de eu estar com outras mulheres. Que quando era só teoria, ela achava que conseguiria, mas na prática era muito mais difícil do que imaginava. Ela disse que se sentia substituível, com medo de me perder para alguém mais interessante. E aqui vem a parte que mais me chocou, ela disse que sempre achou que eu era sorte dela, que ela era muito mais atraente do que eu, a palavras dela, e que eu nunca conseguiria realmente ter sucesso saindo com outras mulheres. Então seria seguro para ela ter essa liberdade enquanto eu ficaria basicamente fiel. Gente, vocês podem imaginar como me senti ouvindo isso? A mulher com quem eu era casado há 6 anos, com quem construí uma vida, estava me dizendo que me via como inferior, como alguém que não seria capaz de atrair outras pessoas. Que todo o conceito do relacionamento aberto foi baseado numa premissa de que eu seria o patinho feio ficando em casa enquanto ela se divertia. Fiquei sem palavras. Literalmente sem conseguir responder. Ela continuou chorando, pedindo desculpas, dizendo que percebeu o quanto tinha sido egoísta e cruel, que queria consertar as coisas, voltar a ser só nós dois. Mas o estrago estava feito. Não era nem mais sobre o relacionamento aberto. Era sobre descobrir que a pessoa com quem compartilhei mais de uma década da minha vida tinha uma visão tão distorcida e desrespeitosa sobre mim. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Fui para o quarto de hóspedes e passei a noite acordado, processando tudo. No dia seguinte, fui trabalhar normalmente, mas minha cabeça estava em outro lugar. Conversei com alguns amigos, pedi conselhos, tentei entender meus próprios sentimentos. Nos dias que se seguiram, Maria Quitéria tentou de tudo. Fez jantares especiais, comprou presentes, escreveu cartas pedindo desculpas. Disse que cancelou todos os aplicativos, bloqueou todos os contatos que tinha feito nesses meses. Prometeu terapia de casal, prometeu mudanças, prometeu que íamos voltar a ser felizes. Mas toda vez que eu olhava para ela, tudo que eu conseguia pensar era naquela conversa. Em como ela tinha me visto esse tempo todo. Em como todo relacionamento aberto foi uma armadilha mal planejada onde ela subestimou completamente tanto a minha capacidade quanto os próprios sentimentos. Mas algumas semanas se passaram. A tensão em casa era insuportável. Nós mal conversávamos. Ela continuava tentando se aproximar e eu continuava distante, tentando decidir o que fazer. Então aconteceu algo que complicou ainda mais a situação. Uma das mulheres que eu tinha conhecido durante esse período, vamos chamá-la de Camila, começou a se tornar alguém importante para mim. No início era só encontros casuais, mas desenvolvemos uma conexão real, conversávamos todos os dias, tínhamos interesses em comum, ela me fazia rir de uma forma que eu não ria há muito tempo. E aí eu me vi numa situação absurda, casado com uma mulher que queria voltar à monogamia comigo, mas desenvolvendo sentimentos reais por outra pessoa. Exatamente o tipo de coisa que as regras do nosso relacionamento aberto diziam que não deveria acontecer. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão. Não podia continuar nesse limbo, não era justo nem para mim, nem para Maria Quitéria, nem para Camila que achava que eu estava num relacionamento aberto funcional. Conversei com Camila. Fui honesto sobre toda a situação, sobre como as coisas estavam complicadas com minha esposa. Para meu espanto, ela foi extremamente compreensiva. Disse que sabia desde o início que relacionamentos abertos eram complicados e que não tinha expectativas irreais. Mas que gostava muito de mim e que, se eu decidisse terminar meu casamento, ela gostaria de ver onde as coisas poderiam ir entre nós. Com Maria Quitéria, tive a conversa mais difícil da minha vida. Disse que precisávamos ser honestos sobre o estado do nosso casamento. Que não era mais apenas sobre o relacionamento aberto, mas sobre respeito, sobre como nos víamos um ao outro, sobre se ainda havia algo que valia a pena salvar. Ela chorou muito. Admitiu que tinha estragado tudo, que suas inseguranças e egoísmo tinham destruído algo que era precioso. Implorou por mais uma chance, disse que ia provar que podia ser diferente, que podia me ver e me tratar da forma que eu merecia. Eu disse que precisava de espaço. Que precisava sair de casa por um tempo para organizar meus pensamentos. Ela concordou, mesmo que relutantemente. Fui ficar na casa de um amigo por algumas semanas. Durante esse tempo, tive muito tempo para pensar. Refleti sobre todo o nosso relacionamento, desde o início. Sobre quem éramos antes de tudo isso começar. Sobre se havia uma forma de reconstruir a confiança que tinha sido quebrada. Sobre se eu ainda a amava da forma que um marido deve amar sua esposa. E também sobre Camila. Sobre o que eu sentia por ela. Se era algo real ou apenas uma fuga da situação difícil que eu estava vivendo. Se valia a pena jogar fora anos de história com Maria Quitéria por algo que era tão novo e incerto. Conversei com um terapeuta. Ele me ajudou a organizar meus pensamentos, a entender melhor meus sentimentos. Não me deu respostas, terapeutas nunca dão, mas me ajudou a fazer as perguntas certas. Depois de quase um mês fora de casa, tomei minha decisão. Voltei para conversar com Maria Quitéria.
Sentamos na mesma sala onde tudo tinha começado, quase 8 meses antes, quando ela tinha proposto o relacionamento aberto. Eu disse que não achava que conseguiríamos consertar nosso casamento. Que o que ela tinha revelado sobre como me via, sobre as intenções por trás do relacionamento aberto, tinha quebrado algo fundamental entre nós. Que não era sobre raiva ou vingança, mas sobre perceber que talvez nunca tivéssemos sido tão compatíveis quanto pensávamos. Ela implorou. Prometeu mudanças. Disse que faria qualquer coisa. Mas minha decisão estava tomada. Eu disse que queria a separação. As semanas seguintes foram um borrão de advogados, papelada, divisão de bens. Felizmente não tínhamos filhos, o que tornava as coisas um pouco menos complicadas legalmente, mesmo que emocionalmente fosse devastador. Maria Quitéria oscilava entre tristeza e raiva. Às vezes me mandava mensagens chorando, pedindo para repensarmos. Outras vezes me acusava de ter usado o relacionamento aberto como desculpa para encontrar alguém novo. Não adiantava explicar que não foi bem assim, ela estava processando à sua maneira e eu tinha que respeitar isso. Com Camila, as coisas evoluíram naturalmente depois que oficialmente me separei. Não foi um conto de fadas, relacionamentos da vida real nunca são. Mas foi honesto e foi recíproco de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Hoje, 4 meses depois da separação oficial, eu olho para trás e ainda tento processar tudo o que aconteceu. Como um relacionamento que parecia tão sólido desmoronou tão rapidamente. Como uma decisão que parecia progressiva e madura se revelou baseada em premissas tão problemáticas. Eu não culpo relacionamentos abertos como conceito. Sei que muitas pessoas vivem felizes assim e respeito totalmente isso. Mas também aprendi que esse estilo de vida requer um nível de honestidade, maturidade emocional e respeito mútuo que nós claramente não tínhamos. O que mais me machuca não é nem o fim do casamento em si. É a descoberta de como Maria Quitéria realmente me via. Como durante todos aqueles anos, ela tinha uma imagem de mim que era tão diferente de como eu me via, ou de como realmente sou. Me faz questionar o quanto eu realmente conhecia ela também. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter concordado com o relacionamento aberto. É uma pergunta difícil de responder. Por um lado, se eu tivesse dito não desde o início, talvez ainda estivéssemos casados. Mas estaríamos felizes? Ou eventualmente a verdade sobre como ela me via teria saído de outra forma? Talvez o relacionamento aberto tenha sido apenas o catalisador que revelou problemas que já existiam mas estavam escondidos sob anos de rotina e conforto. Talvez tivesse sido uma bomba relógio que eventualmente explodiria de qualquer forma. Maria Quitéria ainda mora em Salvador. Nos cruzamos ocasionalmente, é uma cidade grande mas não tanto assim. As interações são cordiais mas distantes. Ouvi dizer que ela está fazendo terapia, trabalhando em suas questões. Torço para que ela encontre a felicidade, genuinamente. Não guardo rancor, apenas tristeza pelo que poderia ter sido. Quanto a Camila, estamos juntos e felizes até onde relacionamentos podem ser felizes. Ela conhece toda a história, entende meu bagagem emocional, e tem sido paciente comigo enquanto continuo processando tudo. Não sei se isso vai durar para sempre, mas estou vivendo um dia de cada vez. Aprendi muitas lições com tudo isso. Sobre comunicação, sobre honestidade não apenas com o parceiro mas consigo mesmo. Sobre conhecer seus limites e respeitá-los. Sobre não aceitar situações que vão contra seus valores e sentimentos só por medo de perder alguém. Para quem está pensando em tentar relacionamentos abertos, meu conselho seria: certifique-se absolutamente de que ambos estão fazendo isso pelos motivos certos. Que há respeito mútuo genuíno. Que não é uma tentativa de resolver problemas existentes no relacionamento. E que ambos estão verdadeiramente preparados para todas as consequências possíveis. Porque uma vez que você abre essa porta, não há como saber o que vai entrar, ou sair, dela. E nem sempre você pode fechar ela de volta quando percebe que não era o que queria. Então é isso, pessoal do Reddit. Essa é minha história. Do homem que aceitou um relacionamento aberto para não perder sua esposa, só para descobrir que nunca teve realmente. Que foi subestimado pela pessoa que mais deveria acreditar nele. E que encontrou a própria voz e valor num dos momentos mais sombrios da sua vida. Agradeço a quem leu até aqui. Sei que foi longo, mas precisava botar tudo para fora. Se alguém estiver passando por algo parecido, saibam que não estão sozinhos. E que independente do que aconteça, vocês vão sobreviver e encontrar seu caminho. Um abraço de Salvador, Bahia. Normélio.